Boa tarde, meus caros. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa tarde. professor. Boa tarde. Eu comecei exatamente no horário porque enquanto mais pessoas vão entrar aqui ainda, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida com relação aos conteúdos anteriores, para a gente aproveitar aí uns 10 minutos para tirar essas dúvidas. Alguma coisa? No momento, não. Eu acho que estou tranquilo. Alguém mais? Eu reparei que eu não liguei as luzes aqui ainda. Bom, como vocês sabem, hoje a gente vai começar já com números complexos, né? Que é o nosso último tópico aí para a terceira prova, que, como vocês também já sabem, vai ser no dia 18, no sábado, certo? Em relação a essa É, prova, quando tiver um pouco mais próximo, eu quero combinar com vocês exatamente qual que vai ser o horário da prova, porque no sábado mesmo, no mesmo dia da aplicação da prova, eu vou querer lançar as notas, certo? Então, vou precisar terminar a prova um pouco mais cedo do que o que eu vinha, né, fazendo antes, né? E primeiro, né, não ia até não a prova não ser no sábado e domingo, ser apenas até o sábado. Talvez eu comece a prova na sexta-feira, depois da aula, né? Depois da minha última aula da noite. E aí eu iniciaria a prova e a gente iria até o sábado umas 8 da noite, né? Para eu ter aí 4 horas de tempo para fazer a correção da prova, certo? E lançar no mesmo dia, beleza? tudo bem, professor. Então Beleza. eu acho que é assim que a gente Professor, vai acabar ficando. Diga aí. pelo menos a gente da tarde, na sexta-feira só tem aula de matemática básica agora, que a outra disciplina já acabou. Se quiser começar Bom, na mas sexta, eu não sei se daria certo. não, eu posso começar na sexta. Agora começar na sexta, umas 9 da noite, depois da aula da noite, Tá bom, então. certo? Beleza. Acho que vai ficar assim. Por mim, tudo bem. Bom, então vamos começar aqui, certo? Antes, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui com relação à construção dos conjuntos numéricos, porque é interessante de ver. Então, na construção dos conjuntos numéricos, a gente começou com números naturais, não foi? Números naturais. Aí depois a gente vai para números inteiros. Depois, números racionais. Aí a gente veio para números reais.
E agora a gente vai fazer números complexos. Certo? Esses foram os conjuntos que a gente construiu. Deixa eu cair um negócio aqui. Não achei. Bom, vamos lá. Então, o conjunto dos números naturais, né? O conjunto n, os inteiros, conjunto z, os racionais, conjunto q, os reais, conjunto r, e o conjunto dos números complexos vai ser o c, dobrado, certo? Bom, na construção, a gente fazia o quê? Na construção dos números naturais, a gente tinha os axiomas de Peano, né? Axiomas de Peano. E na construção dos números inteiros, a gente definia o conjunto dos números inteiros como sendo o quê? Um conjunto de pares ordenados de números naturais ocientado por uma relação de equivalência, certo? Era o conjunto das classes de equivalência de pares ordenados segundo uma determinada relação. Ok? Eu não vou ficar lembrando aqui qual que era a relação. A relação não, mas era assim que a gente fazia, né? Então a gente definiu o conjunto Z assim, aí a gente definia nesse conjunto uma relação de ordem, definia uma adição e definia uma multiplicação, beleza? No conjunto dos naturais também se fazia isso, né? Definia uma adição, definia uma multiplicação, definia uma relação de ordem. Certo? Certo. Já no conjunto dos números racionais, a gente fazia o quê? A mesma sequência, né? Os números racionais eram o conjunto das classes de equivalência de pares ordenados de números inteiros em que o segundo termo era diferente de zero, por uma certa relação de equivalência também. Beleza? E aí, no conjunto dos números racionais, a gente também definia uma relação de ordem, definia uma multiplicação, definia uma adição, certo? Uma adição, multiplicação, uma relação de ordem. No caso dos racionais, a adição ela era comutativa, associativa, certo? Botar assim, associativa primeiro, associativa, comutativa, ela tinha um elemento neutro, certo? Tinha um elemento neutro e tinha elemento oposto, né? Beleza? Isso no Beleza, caso da professor. adição. No caso dos números naturais, voltando aqui nos naturais, a multiplicação, a adição de números naturais, ela era associativa, ela era comutativa, mas ela tinha um elemento neutro, né? Porque a gente considerou os naturais começando no zero, né? Ela tinha um elemento neutro, mas oposto ela não tem, certo? A adição de números naturais. No conjunto dos números inteiros, a soma ela era, a adição ela era associativa, comutativa, tinha elemento neutro que era o zero e tinha o oposto que é o menos x, né? Dado inteiro x, menos x é o oposto de x, certo? O oposto aditivo. E aí no caso dos racionais é o que eu já tinha dito, né? A adição é associativa, comutativa, tem elemento neutro e oposto. No caso da multiplicação, o que a gente tem? A gente também tem associatividade,
associatividade, ou a multiplicação é associativa, comutativa, também tem um elemento neutro e tem inverso. Então, vamos lá. Ó. No caso dos racionais, a multiplicação é associativa, é comutativa, tem elemento neutro e cada elemento diferente de zero tem inverso, certo? Voltando nos naturais a multiplicação também era associativa, também era comutativa, também tinha elemento neutro, mas inverso não, certo? No caso dos números inteiros, ela também é associativa, também é comutativa, também tem elemento neutro, certo? E inverso não tem, certo? Não tem no sentido de nem todo cara diferente de zero vai ter o inverso, certo? Ok? Mas enfim, então a existência de oposto e a existência de inverso são coisas que não tem em todo o conjunto, né? E outra coisa também com relação a essas duas operações é que essas duas operações elas se relacionam, né? Pela distributividade, né? Sim, professor. Beleza? Elas se relacionam pela distributividade, que é A vezes B mais C ser igual a A vezes B mais A vezes C. Beleza? É a relação entre essas duas operações. Não basta você ter duas operações, elas ainda estão relacionadas, certo? Todo conjunto, qualquer conjunto em que você defina nele uma adição, uma operação, certo? Defina duas operações, uma que você chama de adição, uma que você chama de multiplicação. E essa adição e multiplicação tem todas essas propriedades aqui, ó. A adição, ela é associativa, comutativa, elemento neutro e oposto. Multiplicação, associativa, comutativa, elemento neutro. Deixa eu botar só neutro aqui, né? Neutro, neutro e inverso. E essas duas operações são tais que elas atendem a essa relação de distributividade de uma em relação à outra, certo? Da adição em relação à multiplicação. Você tem que esse conjunto com essas duas operações se relacionando desse modo, a gente chama de um corpo, certo? Se elas tiverem, no conjunto você tiver uma operação só e essa operação tem essas quatro propriedades aqui, na verdade, se tiver essa, se tiver essa e tiver essa, a gente chama o conjunto de um grupo. Se a operação satisfizer essa condição aqui também, a gente vai dizer que ela é um grupo comutativo ou grupo abeliano, certo? Se você tiver duas operações e, em relação a cada uma dessas operações, o seu conjunto é um grupo abeliano e as duas operações são distributivas, uma em relação à outra, né? De uma em relação à outra. Então, a gente tem um corpo, beleza? Então, nesses conjuntos numéricos, o primeiro exemplo de corpo que a gente tem é o conjunto dos números racionais, certo? Que é um corpo e que, inclusive, nele a gente estabelece ainda uma relação de ordem que tem certas propriedades que o tornam aquilo que a gente chama de um corpo ordenado. Beleza? Depois de construído o conjunto dos números racionais, aí a gente construiu o conjunto dos números reais, né? Que nada mais era do que o quê?
a gente construía, a gente pegava o conjunto dos cortes, lembram dos cortes? Cortes de Dedekind? Que é um Acho que sim, professor. conjunto. Aí, o que é o conjunto dos números reais no final das contas, né? O conjunto dos números reais é um conjunto de subconjunto de subconjuntos de números de subconjuntos de números racionais que têm certas propriedades, né? As propriedades quais eram? Do cara não ser vazio, né? O conjunto A, ele tinha que ser diferente do vazio e diferente do próprio conjunto dos números racionais. 2. Quem lembra? Tentam puxar pela memória aí. Outra condição era o quê? Era essa daqui. Se você pegar dois elementos nesse conjunto com B pertence... Aliás, desculpe, né? Se eu pegar dois números racionais com o B pertencente a X e A menor do que B, então A também pertence a X, certo? Tem que ter essa propriedade. Dados dois números racionais, se um deles pertencer a X e o outro for menor do que esse cara, então ele também tem que estar no conjunto X, certo? E a terceira condição é que o conjunto X não tem maior elemento, certo? Isso era a definição de um corte. Então, o conjunto dos números reais nada mais era do que o conjunto dos cortes, certo? Munido de uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem, certo? Esse conjunto dos cortes com uma adição, multiplicação e relação de ordem, não é só com a multiplicação e a adição e a multiplicação eram associativas, comutativas, elas tinham um elemento neutro, certo? E também tinha elemento oposto e inverso. Beleza? Conjunto dos números reais também é um corpo. Nele a gente também tem uma relação de ordem satisfazendo certas condições que possibilitam a gente chamar o conjunto dos números reais de um corpo ordenado, certo? Certo, professor. O que a gente vai construir agora é um exemplo, mais um conjunto que também será um corpo, certo? Mas que vai diferir do conjunto dos números reais em algumas coisas. Aí esse conjunto, esse é o conjunto dos complexos, certo? Números complexos. E voltando aqui nos conjuntos anteriores, né? Eu fazia questão de reforçar que na relação entre esses conjuntos aqui, ó, você nunca tinha esse tipo de coisa. Conjuntos naturais contidos nos inteiros. Isso daqui não é verdade. Certo? Só que a gente enxerga como se fosse isso no sentido de você ter sempre uma função, né? Que pega um número natural e associa um número inteiro. Função essa que, no caso, inclusive, era assim, né? Certo? Pega um número natural e leva nessa classe de equivalência lá dos inteiros. Certo? A mesma coisa no caso dos inteiros irracionais. Os inteiros não são um subconjunto dos números racionais. Certo?
mas a gente enxerga como se fosse, porque dos inteiros para os racionais, a gente também tem uma função que associa a cada número inteiro um número racional. Essa função não é uma função qualquer, ela é uma função que preserva a multiplicação, preserva a adição, preserva a relação de ordem, certo? São funções que satisfazem isso daqui, ó. Por exemplo, do n para z, f aplicado a um produto de números naturais vai ser igual a isso daqui, ó. Certo? Onde aqui eu tenho a multiplicação nos inteiros, aqui eu tenho a multiplicação nos naturais. Certo? Isso vale tanto para multiplicação quanto para adição, né? Beleza? E ainda vale para relação de ordem. Se eu tenho dois números naturais, um menor do que o outro, então o f do n vai ser menor ou igual ao f do m. Certo? Aqui é a relação de ordem nos naturais, aqui é a relação de ordem nos inteiros. Aqui é a soma nos naturais, aqui é a soma nos inteiros. Certo? E aí, de z para q, também, né, você tem também uma relação, uma função, né, que associa inteiros a racionais, que inclusive era dada desse modo aqui, ó, certo? Dado o número inteiro, a gente vai representá-lo nos racionais como sendo a fração esse número inteiro dividido por 1, certo? E aí essa função g também atende a essas condições aqui, ela preserva o produto, preserva a soma, preserva a relação de ordem, certo? Beleza? E aí por que a gente usava essas funções? Porque a ideia é que essas funções aqui, ó, elas são injetivas, certo? Essas funções elas são injetivas, e aí a gente vai pegar, como ela é injetiva, então ela é sobrejetiva sobre a imagem, né? Qualquer função é sobrejetiva sobre sua imagem, certo? Então existe uma abjeção do conjunto dos números naturais com a imagem dos naturais por essa função. Aí a imagem dessa função, a gente pode denotar por um n', e aí é como se isso daqui fosse o conjunto dos números naturais contidos nos inteiros. Aí você faz a mesma coisa no caso dos inteiros para os racionais, certo? Essa função aqui ela também é injetiva. Portanto, ela é uma abjeção sobre a imagem, então o conjunto dos números inteiros vai estar em abjeção com a imagem, que se a gente chamar de z', o z' é como se fosse os números inteiros contidos nos racionais. Beleza? A gente também fazia a mesma coisa com relação a Q e R. A gente tinha uma função J que era definida assim. J de P era igual a P asterisco, onde P asterisco era um corte racional, né? Só para lembrar aqui, o corte racional era o que mesmo? Um corte racional, eu boto chamar de P não, chamar de R racional. Onde um corte racional era definido inclusive assim, né? Conjunto de todos os números racionais que são menores do que R. A gente viu que isso daqui dava um corte, certo? Isso daqui é um corte, a gente chama ele de corte racional. Sim. E aí a gente definiu a função, né? J de R como sendo R asterisco. E aí essa função ela também é injetiva, portanto uma abjeção sobre a imagem. Então o conjunto dos racionais vai estar em bijeção com a imagem dessa função, certo? E aí esse Q' é como se fosse os racionais lá nos reais. Beleza? Então a gente ainda tem essa coisinha, né? Quando a gente constrói um conjunto numérico, a gente tem que
a gente tem que ter essas preocupações, né, de relacionar esse conjunto numérico com os conjuntos numéricos já existentes, ver se tem uma relação de inclusão entre eles nesse sentido, né, de você ter uma função que associa cada elemento de um conjunto a um elemento no outro. Essa função atende aquelas três condições de preservar soma, preservar produto e preservar relação de ordem, certo? Para que a gente possa ver, né, os conjuntos antigos, vamos dizer assim, né, os conjuntos antigos, para que a gente possa ver esses conjuntos antigos como se fossem subconjuntos desses novos conjuntos que são criados, certo? Então, no caso dos números complexos, o roteiro vai ser esse. A gente vai definir o que é o conjunto dos números complexos, vai ver como é que a gente poderia enxergar o conjunto dos números reais nele, certo? Como se fosse um subconjunto, que não é, mas a gente pode pensar como se fosse, certo? E ver também outras questões aí, ok? Em relação a funções que verificam essa condição aqui, ó, funções verificando essas condições, a gente chama de um isomorfismo, certo? Um isomorfismo é uma função entre dois conjuntos que satisfaz essas condições, certo? Não necessariamente todas essas, certo? Na verdade, satisfaz isso daqui. Quando você tem um isomorfismo entre dois conjuntos, iso significa igual, certo? É uma noção de igualdade. E morfismo tem a ver com a estrutura de uma coisa, certo? A estrutura de um conjunto. Então, quando você tem um isomorfismo entre dois conjuntos, você está dizendo que os dois conjuntos, em certo sentido, têm exatamente a mesma estrutura algébrica, eu me refiro aqui, certo? Estrutura algébrica significa você ter no conjunto, nesse conjunto você ter uma operação ou mais, e essa operação ou essas operações terem certas propriedades, como aquelas que eu estava mencionando, né? Por exemplo, como eu falei, né? Se você tiver um conjunto, uma operação atendendo a essas condições aqui, ó, você diz que ele é um grupo abeliano, ou grupo comutativo, certo? Se atender somente essa primeira e essas outras duas aqui, ele é apenas um grupo. Um grupo é uma estrutura algébrica, certo? É um conjunto com uma operação e essa operação atende certas propriedades, certo? E atender a essas propriedades, ao atender essas propriedades, a gente dá o nome de grupo, ok? Se ela tiver mais de uma operação e essas operações atenderem mais propriedades, outras propriedades, aí você pode chamar esse conjunto de. A gente tem uma noção de anel, é uma estrutura algébrica que é um conjunto munido de duas operações em que, em relação a uma delas, o conjunto é um grupo e em relação a outra operação, na outra operação a gente tem elemento neutro, a operação é associativa e as duas operações têm a propriedade da distributividade, certo? Aí você tem um anel, ok? Se o grupo aqui for um grupo abeliano, deixa eu ver,
tentar lembrar aqui, o anel. Eu acho que aqui tem que ser um grupo apenas. Ah, tá. Se em relação a essa outra operação aqui, se além dela ser associativa e ter elemento neutro, a operação for comutativa, aí você diz que esse anel ele é um anel comutativo. Eu estou citando exemplos de estruturas aqui, certo? Só para a gente ter em mente o que é uma estrutura algébrica. Não se preocupem, não. A gente vai ter um anel comutativo. Se essa outra operação tiver elemento inverso, a gente vai dizer que esse anel ele é um anel é um anel. Putz, esqueci agora o termo. Anel. Aliás, não, para ser anel basta que a outra operação seja associativa. Se ela tiver elemento neutro, a gente vai dizer que é um anel com unidade. Se tiver elemento neutro e for comutativa, é um anel comutativo com unidade. Se tiver inverso, é um domínio de integridade. Um domínio de integridade que é um corpo. Aí tem mais alguma coisa que a gente passa a ter o nome de corpo. Mas enfim, eu estava viajando aqui nesse negócio. Deixa eu parar. Mas relembrar as coisas de álgebra aqui, aí vou começar a viajar. Bom, enfim, então um dos números complexos vai ser mais um exemplo de estrutura algébrica que vocês vão estudar, certo? Ok? Que a gente vai interpretar como um conjunto numérico, certo? É uma estrutura algébrica. Então, vamos lá, como é que a gente constrói o conjunto dos números complexos? Vamos finalmente a isso. Então, a ideia vai ser a gente pegar o R2, né, que é R cartesiano R, ok? Então veja que o conjunto dos números complexos já vai começar com aquela mesma coisa que a gente fez na construção dos inteiros e dos racionais, né? Pegar o conjunto dos pares ordenados de números naturais para definir números inteiros, conjunto de pares ordenados de números inteiros para definir racionais, pegar aí dos racionais para os reais a gente já não faz via pares ordenados, né? Mas para os complexos a gente faz via pares ordenados de novo, certo? Aí o que a gente vai fazer? Nesse conjunto, a gente vai definir uma adição. E aí como é que a gente vai definir a adição de dois números, de dois elementos aqui? A gente vai definir assim. Se eu pegar dois pares x1 e y1 e x2 e y2, a soma desses pares vai ser feita assim. Igual vocês já aprenderam em geometria analítica, certo? Como soma de vetores, né? Beleza? A gente pega a primeira coordenada com a primeira, segunda com segunda, certo? A gente vai definir também uma multiplicação que ela é estranha, que ela é definida assim, ó. A multiplicação entre dois números, dois elementos nesse conjunto vai ser definida dessa forma aqui, ó. x1 vezes x2 menos y vezes y2 e x1 vezes y1 mais x2, desculpe, né? x1 vezes y2 x1
x1, y2, x2, y, certo? Bem louco. Acho que é isso mesmo. Deixa eu até já conferir aqui, porque eu não tô nem olhando para o livro, mas é isso mesmo. Só para. É isso mesmo. E a gente define também uma igualdade, certo? É sempre importante você estabelecer uma relação de o que significa duas coisas serem iguais num conjunto, certo? Então a gente vai dizer que dois pares ordenados são iguais se são iguais a primeira coordenada e a segunda coordenada, certo? Beleza? Beleza, professor. Então, o que é o conjunto dos números complexos? O conjunto dos números complexos vai ser definido como sendo o conjunto dos números reais com essa multiplicação, com essa adição e essa multiplicação, certo? Munido dessas duas operações aí. Essas duas operações vão ter propriedades como tem a adição e multiplicação dos racionais, certo? E dos reais, né, também. Que é o quê? A adição ela vai ser associativa, certo? E por que ela é associativa? Aí vamos fazer as continhas aqui, ó. Se eu fizer x1 e y1 somar com x2 e y2, e esse resultado aqui, se eu somar com x3 e y3, a pergunta é, isso daqui é igual a isso? Deixa eu organizar isso daqui para poder caber. Pergunta: o resultado vai ser o mesmo, esses dois resultados aqui? Vale essa igualdade? Aí vamos ver. Ó. Se eu fizer essa conta, o resultado vai ser o quê? Vamos lá. Isso daqui vai nos dar x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, e a isso eu vou somar o x3 e y3, né? Certo? Sim, professor. Certo. E aí o que acontece? O que é somar essas duas coisas aqui agora? Vai ser o quê? Vai ser um par ordenado em que eu vou pegar esse cara e vou somar com o x3, né? Eu vou pegar esse elemento e somar com esse. É por isso que eu estou colocando ele entre parênteses, ó, que é para indicar esse elemento somado com esse, certo? E vou fazer esse elemento somado com esse, né? Certo? Essa é uma conta que provavelmente vocês já fizeram em geometria analítica. Porque quando vocês definiram lá a soma de vetores, né? Usando coordenadas, vocês devem ter visto isso, eu suponho. E aí vamos lá. Aqui, o que a gente tem? Aqui eu tenho uma soma de números reais,
certo? E na soma de números reais, a distributiva é válida. Então, eu posso escrever isso daqui. O mesmo aqui. No caso, professor é associativo também. Foi? É que você tem falado distributivo, mas é associativo, né? Eu falei distributiva, foi? Não, isso que tá associativa, certo? Ok? Então, o que que acontece? Ó? Isso daqui é o quê? Isso daqui é a mesma coisa que você ter esse par somado com o quê? Com esse aqui, ó. Certo? E o que que é esse par? Esse par, ele é o mesmo que a soma desses dois pares aqui. Certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Ó? Se eu somar esses dois caras primeiro, para depois somar com esse, o resultado é o mesmo que somar primeiro esses dois caras para depois somar isso, né? Certo? É a conclusão que a gente chegou. Então, a soma, ela é associativa. A comutatividade, como vocês podem imaginar, segue a mesma ideia, né? Se você somar dois pares aqui, ó, o resultado vai ser esse, por definição, né? Aqui é por definição, né? Só que, como aqui é a soma de dois números reais, e a soma de dois números reais é associativa, é comutativa, então eu vou poder escrever isso daqui, na primeira coordenada e na segunda também. Certo? E esse cara aqui eu posso escrever como sendo o par x2y2 mais x1y1. Beleza? Então veja, se eu fizer a soma desse cara com esse, chamar isso aqui de U, isso aqui de V, o resultado é a mesma coisa que V mais U, certo? Então a soma é comutativa. 3. Elemento neutro. No caso da soma, quem que vai ser o elemento neutro? O elemento neutro vai ser o par ordenado 00. Beleza? Isso porque quando você faz esta soma, o resultado vai ser isso daqui. E aí, no caso dos números reais, isso daqui é igual a x e isso daqui é igual a y, certo? Então, esse cara somado com isso daqui é o próprio elemento que está aqui. Então, além dela ter um elemento neutro, o elemento neutro é esse, certo? 4, oposto. O que é o oposto? A gente tem que procurar um elemento que, quando somado a um par ordenado, o resultado seja o elemento neutro, que é o 00. Esse elemento vai ser esse daqui, ó. Certo? Que a gente vai indicar por isso. Certo? Isso aqui é uma representação para esse cara aqui. Certo? E, de fato, se a gente faz essa soma, o resultado vai ser x mais menos x, y mais menos y, que vai nos dar, isso daqui é igual a zero, isso daqui também é igual a zero. Certo? Então, todo par ordenado tem um elemento oposto nessa soma que foi definida. Beleza? Então, a soma ela é associativa, comutativa, tem elemento neutro e oposto. Beleza? Agora a gente vai para as propriedades da multiplicação.
Quais são as propriedades da multiplicação? Ela também é associativa. Aí vamos ver como é que seria a associatividade. Você já deve imaginar que a associatividade para multiplicação já deve ser um pouco mais complicada, né? Porque a própria definição de multiplicação já é esquisita, né? Só para relembrar aqui como que é. Aliás, vou fazer. Deixa eu anotar aqui qual é a multiplicação, né? Então a multiplicação é primeiro com primeiro menos primeiro, ou primeiro com o segundo. Quer dizer, esse cara, primeiro e primeiro, né? Menos segundo com segundo, né? E o próximo é primeiro com segundo mais segundo com primeiro. Desculpa, aqui é primeiro com segundo, né? Primeiro com segundo, primeiro com segundo. Né? Só que é o primeiro de um com o segundo do outro, primeiro de um com o segundo do outro. E aqui é primeiro de um com o primeiro do outro, menos segundo de um com o segundo do outro. Certo? Então vamos lá. Associatividade. Então eu quero fazer x1 e y1 multiplicar por x2 e y2 e depois pegar esse resultado e multiplicar por x3 e y3, certo? Aí a pergunta é se isso daqui vai ser igual a isso daqui, certo? Aí vamos lá. Essa multiplicação aqui primeiro, como é que vai ficar? Ela vai ser primeiro primeiro menos segundo segundo. Primeiro primeiro com segundo mais segundo, ou primeiro com segundo, né? E aí isso daqui eu vou multiplicar por x3 e y3, né? O que é que vai dar aqui agora? Então botei, ó, na primeira coordenada vai ser primeiro com primeiro, então vai ser esse elemento vezes x3 menos esse elemento com esse elemento, certo? Professor. Então vai ficar x1y2 mais x2y1 vezes y3, né? Isso é só a primeira coordenada, né? E a segunda? A segunda coordenada vai ser esse cara com esse daqui. Mais esse com esse aqui, certo? Beleza? Diga, beleza nada, né? Negócio feio. Mas aí, vamos lá. Vamos fazer como Hannibal. Vamos por partes. Então, vamos lá. Vamos distribuir aqui. Eu vou ter o quê? x1, x2, x3 menos y1, y2, x3. Vamos distribuir aqui e fazer o jogo do sinal aqui. Vai ficar assim. Menos x1, y2, y3 menos x2, y1, y3. Vou fazer o mesmo aqui.
distribuir esse cara. Aí o que que vai dar? x1, x2, y3, menos y1, y2, y3, e mais x1, y2, x3, mais x2, y1, x3, certo? É conta, conta feia, né? Ok? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Eu vou juntar esse cara com esse, certo? E colocar x1 em evidência e escrever o seguinte: x1 vai multiplicar quem? Vamos lá, olhar nesse cara e esse daqui, certo? Então, x1 vai estar multiplicando x2, x3, menos y2, y3, certo? Agora eu vou olhar, deixa eu deixar destacado aqui, né? Esses caras aqui, vou usar outra cor para pegar esse aqui, ó. Esse cara com esse, eu vou colocar o y1 em evidência também, certo? Aí vai ficar o seguinte. Vou Professor, colocar né? menos y em evidência. Oi? Não, já ia dizer, para colocar menos y em evidência. É, o menos y. Menos y1 em evidência, a gente vai ficar com y2x3 mais x2 y3, né? Beleza? Então esse cara aqui e o outro aqui, ó. Na outra coordenada eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar, ó, esse aqui e nele eu vou colocar, deixa eu ver, y3, desculpe, né? Não é esse aqui não. É esse com esse, colocar x1 em evidência também, certo? E aí o que é que vai dar? x1 que multiplica quem? x1 multiplicando x2y3 mais y2 x3. E aí eu vou olhar agora para esse, e nele eu vou colocar y1 em evidência. Aí vai ter aqui mais y1 multiplicando o quê? Vai estar multiplicando y2 e y3. Desculpe, vai estar multiplicando isso aqui, ó. Deixa eu colocar primeiro o cara que tem sinal positivo, que é y1 x3 menos y2 y3. Beleza? Agora que vem a parte muito doida, né? Que é o seguinte, vamos destacar os carinhas aqui, né? Agora vem a seguinte parte, ó. Notem que esses caras aqui, ó, esse e esse são iguais, né? Concordam? y2x3, x2y3, certo? E esses Sim. dois aqui, ó, também são iguais, certo? Além disso, o que é que a gente vai ter? Professor, não estão iguais, o que não. faz?
Esse segundo grupo não tá igual, não. Ui, é mesmo. Bem, eu escrevi Você alguma coisa colocou errada, dois será? Y. No segundo tem dois Y1 aí, ó. Ah, Y1 que multiplica. não, isso aqui não é Y, não. Aqui é o X2, né? Eu botei o aqui é Y2, né? Pera, eu peguei esse cara, Y2, Y3. Isso é escrito certo? Tá aqui e aqui. Só é X2, não? É porque esse primeiro é o que tem um sinal positivo, que é isso, né? É X2, X3 e o segundo tá certo, né? É isso mesmo. Acho que é porque acho que quando eu fui escrever esse cara, eu olhei para esse primeiro e fiz lambança. Pronto. Agora tá a mesma coisa, né? X2, X3 menos Y2, Y3. Beleza? E aí o que que acontece, ó? O que que é esse negócio todo aqui? Ele vai ser a multiplicação entre esse cara com esse aqui, ó. Vê se concordam. Primeiro com primeiro, tá aqui, não é isso? Menos segundo com o segundo, que é isso aqui, né? E a outra coordenada é o quê? É esse primeiro com esse segundo, tá aqui, mais esse segundo com esse primeiro, que tá aqui. Beleza? Beleza. Eu estou fazendo essa continha passo a passo porque, claro, no livro tem essa conta. No livro tem essa conta. Mas eu estou fazendo o passinho aqui porque quando vocês olharem a conta no livro, eu espero, né, que fique mais claro a conta que está lá, certo? Fique melhor de entender depois. Eu não vou ficar fazendo todas essas contas o tempo todo, não. Vou fazer essa daqui, por exemplo, porque, enfim, né, já demonstra uma diferença de complexidade, né, na hora de provar, por exemplo, a associatividade, né? Não é isso? Sim, professor. Professor, o Essas livrão pro... mesmo? O livro eu vou usar a versão mais nova. Essa aqui, ó. É o volume 6, mas eu vou adotar a versão nova. Beleza? Beleza. Inclusive, vamos aqui no livro e ver que a conta está feita lá, ó. Ó, propriedades da adição, ele faz todas aqui, eu já fiz. Na multiplicação, ó, a conta está aqui. Ó, para provar a associatividade, isso daqui igual isso daqui, que é igual isso daqui. Aí o negócio é você enxergar que isso é igual a isso, beleza. Mas que isso é igual a isso, e que isso daí é igual a isso aqui, é que pode ser que não fique claro você lendo aí, né? Certo? Por isso que eu estou fazendo os passinhos aqui, porque, enfim, né? Então, seguindo aqui, beleza, então já tem aqui o x1 e y1 vezes o quê? Aí vamos tentar olhar o que é isso aqui.
Certo? Então, eu tenho que tentar enxergar isso como sendo um x2y2 vezes x3y3. Vamos ver se é isso que tem. Ó. Deixa eu escrever aqui x2y2. O que é que eu tenho? Ó? Eu tenho que ter primeiro com o primeiro menos segundo com o segundo, né? Então, se aqui vai ter que aparecer primeiro com primeiro, então o primeiro aqui é o x3, né? E como eu tenho que ter segundo com segundo, então o segundo aqui é y3. Aí vamos ver se o restante está batendo. Primeiro com o primeiro menos segundo com o segundo. Está aqui. Agora eu tenho que ter primeiro com o segundo mais o segundo com o primeiro. Primeiro com o segundo está aqui, segundo com o primeiro está aqui. Então, de fato, essa expressão que está aqui, esse par ordenado aqui, ele é a multiplicação entre esses dois. Certo? Essa multiplicação definida desse jeito estranho aí, né? Professor, Então, o que que a gente tem? Diga. eu não sei se tem alguma relação. Eu não sei se tem alguma relação, mas parece até assim, cosseno da soma e seno da soma. Vai ter. Vai ter e vai ter muita. Certo? Porque se fizesse como sendo x, o cosseno y o seno, ele fica muito parecido. X2, X3 Mas seria cosseno. mas vai ter relação sim. Quando a gente vê a forma trigonométrica de um número complexo, inclusive a gente pode usar a forma trigonométrica de números complexos para deduzir fórmulas para funções trigonométricas. Como, por exemplo, uma fórmula para cosseno da soma, uma fórmula para o seno da soma, a partir da multiplicação de números complexos, na forma trigonométrica. Oi? Interessante. Então vamos lá. Então entenderam aqui que a multiplicação é associativa, né? Se isso daqui é um certo U e aqui é V e aqui um W, então aqui a gente tem U vezes V vezes W e a gente concluiu que isso é igual a aqui é o nosso U, aqui é V e aqui é W. Eu concluí que isso deu U vezes V vezes W, né? Beleza? Então é associativo. Beleza, Tranquilo? professor. Bom, ela também é comutativa. A comutativa eu não vou fazer. Certo? Ela também tem elemento neutro, essa multiplicação. Ok? Ela também tem elemento neutro. Ou seja, a gente tem que ter um elemento AB, de modo que quando eu faço xy multiplicado por AB, o resultado tem que ser o próprio xy, certo? Esse vai ser o elemento neutro. A pergunta é, quem é esse elemento neutro? No caso dos números reais, o elemento neutro é o número 1, né? E, professor, eu acho que é 1, 0. Então, vamos chutar se é um zero. Se for um zero, será que vai dar certo? Vamos ver. Isso daqui vai ser primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. Oh, desculpa, menos, né? Agora eu vou ter primeiro com segundo, mais segundo com primeiro. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar x e aqui vai dar y. Então, se aqui eu colocar um zero, de fato, um zero vezes qualquer cara vai dar esse cara. Então, um zero é elemento neutro. Beleza?
Mas Beleza. digamos que você não soubesse quem é o elemento neutro. E você tem que tentar obter ele, então. O que é que você faria? Faria a Desenvolve essa multiplicação conta. normalmente. Isso daqui vai ser xa menos yb. E o que mais? A próxima coordenada é xb mais ya, né? Certo? Aí eu quero que isso seja igual a xy. Lembre-se que, bom, da igualdade a gente vai ter que x vezes a menos y vezes b, isso aqui tem que ser igual a x. X vezes b mais y vezes a, isso tem que dar y, né? Aí a gente tem esse sisteminha. Nesse sistema aqui, a e b são os valores que eu quero calcular, certo? O x e y estão fixados, embora possam ser quaisquer coisas, né? Então a gente tem que resolver esse sistema e calcular o valor de A e calcular o valor de B. Beleza? Como é que eu posso calcular, resolver esse sistema aqui? O que é que pode ser feito? Você poderia somar as duas equações, ou seria. Se você somar, o que aconteceria? Ia Nada, ficar né? x Porque multiplicar a mais b. isso aqui não cancela, né? Em verdade. O que poderia fazer, então, seria multiplicar o de cima por A e o de baixo por B, para poder Multiplicar por conseguir eliminar. x. Multiplicar por x. Lembre-se que A e B é que são as incógnitas no sistema, certo? Ah, sim, verdade. Multiplicar a de cima por x e multiplicar a de baixo olha, botar a de baixo por x e a de cima por y. Porque aqui vai aparecer xy, aqui vai aparecer xy, né? Em cima vai ficar y quadrado. No Ah, caso, seria então ficar tá xy. certo. No caso, não seria ficar xy Então era isso ali que eu no queria A. mesmo. Então vamos fazer isso. Espera aí. Tá certo, professor. Vai Eu vou, ficar, eu, vai ficar ali menos yxb e embaixo vai ficar xyb. Bom, a gente vai ter isso aqui, né? E aqui embaixo, nessa, a gente vai ter xyb mais y quadrado a igual a y quadrado, né? Pronto, quando somar agora as duas equações, esse cara e esse vai cancelar. E esse daqui a gente vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a. E aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí, como você quer que essa igualdade seja verdadeira para quaisquer que sejam x e y, então, se x ou se y forem, um deles for diferente de zero, isso daqui é diferente de zero, isso daqui também é diferente de zero, conclusão, a vai valer 1. Certo? Se a vale 1, aí você volta nesse sistema aqui, você vai ter esses dois resultados, né? Você vai ter isso. Dessa primeira equação aqui, ó, basta olhar para ela, voltar a olhar para essa segunda equação aqui, ó. A gente vai ter que o y vai cancelar, e aí eu vou ter x vezes b igual a zero, né? Só que o x é qualquer, né? O x é qualquer.
Então, essa igualdade tem que ser verdadeira para x diferente de zero, né? Para x diferente de zero, então isso daqui ainda vai ter que ser zero, né? E aí, se x é diferente de zero, isso vai nos dar b igual a zero. Então, o elemento neutro, de fato, tem que ser 1, 0. Porque se esse par ordenado deve satisfazer essa equação aqui, com x e y sendo quaisquer, então A tem que valer 1, B tem que valer 0. Então esse é o nosso elemento neutro. Beleza? Beleza. Isso é para o caso de se a gente não soubesse quem é o elemento neutro, né? Qual é a conta que a gente faz para descobrir? Que é uma conta que o livro vai fazer. Certo? Deixa eu ver. Essa conta todo mundo tem que fazer. Está aqui. Olha a continha aqui, ó. Se isso for verdade, isso tem que ser verdade, então esse sistema é verdadeiro. Certo? Só que aqui o elemento neutro era o xy, certo? Eu fiz o AB como sendo o elemento neutro e calculei o valor de A e B. Aqui ele vai fazer o xy como sendo o elemento neutro e o A e B é que são quaisquer. Beleza? É por isso que ele vai chegar nisso aqui, ó. E aí, esse passinho de como é que resolve o sistema é a conta que eu fiz. Certo? Bom, outra coisa é que a multiplicação, essa multiplicação muito doida que foi definida, ela também tem oposto, tem inverso. Certo? Se você pegar um cara diferente de zero, então existe um xy tal que, quando você faz essa multiplicação aqui, o resultado vai ser o elemento neutro. Certo? Lembram que é o inverso, né? No caso dos números reais é o quê? Qual que é o inverso do número 2? É um número real que, quando multiplicado por 2, o resultado dá 1, que a gente representa por 2 elevado a menos 1 ou 1 meio, né? Nos números complexos vai ser a mesma ideia. Então, dado um par ordenado, eu quero descobrir qual é o par ordenado que, quando eu faço a multiplicação doida, o resultado é isso daqui, certo? Ok? Claro. O cara aqui tem que ser diferente de zero, né? Beleza? Beleza. E aí, vamos lá. Se eu faço AB e multiplico por xy e igualo isso daqui a 1, 0, então eu tenho que ter ax menos by, né? Primeiro com primeiro, menos segundo com segundo. Ax menos by, vírgula, ay mais bx, isso vai ter que ser igual a 1, 0. Se esses dois pares são iguais, então preciso ter ax menos by igual a 1 e bx mais ay igual a 0. Certo? Eu escrevi com a ordem mudada aqui porque x e y são as incógnitas no sistema, certo? Então, eu coloquei desse modo aqui para ficar melhor da gente fazer as contas. Então, a gente quer descobrir quem é x e y, certo? Sabendo que esse par aqui é diferente de zero. Esse par ser diferente de zero significa dizer que A é diferente de zero ou B é diferente de zero, certo? Um dos dois é diferente de zero. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso multiplicar essa primeira equação por B, botar assim, multiplicar por A e a segunda por B, para poder fazer aparecer aqui, ó, AB e aqui AB. Aí, como vai estar com o sinal trocado, quando eu somar as duas equações, isso daqui vai cancelar na soma, né? Então, vamos lá, isso aqui vai nos dar a quadrado x menos
ABY igual a A e B quadrado x menos ABY é igual a 0, né? Isso não é mais não aí. Pô, aqui é. E aí, quando eu somar as duas equações, o que é que eu tenho? A ao quadrado mais B ao quadrado vezes x. Isso daqui vai cancelar e do outro lado vai dar A. Conclusão. X é igual ao quê? E aí é onde vai entrar isso daqui, ó. Como um dos dois é diferente de zero, A ou B, então isso daqui é diferente de zero com certeza, né? Então, o x vai ser igual a sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, nós temos isso. Além disso, dessa equação aqui, ó, eu sei que y é igual a menos bx, então assim, menos b sobre ax, né? Se o a for diferente de zero, né? Certo? Certo. Se a for igual a zero, aí já não tem o que fazer, né? Porque se a for igual a zero, x vai ser igual a zero. Beleza? Se a for igual a zero, x é igual a zero. Se x é igual a zero, então isso daqui vai zerar. E aí eu vou ter menos b y igual a 1. E é daqui eu não concluo nada, né? Certo? Mas, Certo. por outro lado, quando eu olho para essa equação aqui, ó, se o A for igual a zero, Aí o Y não também está não dá pra, definido, professor. também não vai estar, não vai concluir nada, né? A não ser que daqui, o fato de que o A e B são quaisquer, né? Aqui o Y vai assumir qualquer coisa também, né? O Y seria igual a menos 1 Não, o sobre Y não B, vai né? estar Para B é definido, diferente. né? Deixa eu ver. Não vai estar definido. Porque o Y vai ficar igual a menos bx sobre A. E A sendo zero, não vai poder estar definido. Bx. Onde que y vai ser igual a bx sobre a? Nesse final aqui, nessa sua última equação aqui, embaixo. Na qual? Essa y igual a menos b sobre ax. Se A for Ah, zero, não, essa daqui é justamente se a for diferente de zero. Aí eu posso dizer que y é isso. Eu tô analisando o caso. Se o a fosse igual a zero, que problema a gente teria, né? Se a fosse igual a zero, se o a fosse igual a zero e x seria zero, aí b também tem que ser zero. não, mas b não precisaria ser zero, né? Porque quando eu olho para essa equação aqui, por exemplo, ó, se a for igual a zero, isso aqui morre. Só que se a for igual a zero, x também é zero, isso daqui morre. Então, a princípio, dessa equação aqui, y é qualquer. Dessa equação aqui, se a for igual a zero, x é igual a zero, esse termo morre, e aí eu vou ter y igual a menos 1 sobre b. Não é? Não, estaria certo, não teria problema não. Não teria problema nenhum. Porque se A for diferente de zero, B tem que ser diferente de zero, né? Porque a gente está supondo que AB é diferente o AB é diferente do zero, zero. Se A for igual a zero, então B é diferente de zero e Y seria, né? No caso de A igual a zero, implicaria que o Y é igual a menos 1 sobre B.
Não tem nenhum problema nisso. Certo? É porque eu estava procurando um chifre em cabeça de cavalo aqui. Bom, a gente teria isso, certo? Mas se A for diferente de zero, aí o y seria igual a menos b sobre a vezes x, que é igual a menos b sobre a vezes o quê? Aí quem é x? X é igual a sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí o a cancela e isso vai ficar menos b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Inclusive, esses dois resultados aqui ó, são compatíveis, né? Se você fizer nessa expressão aqui, a igual a zero, isso daria menos b sobre b ao quadrado, que é igual a menos 1 sobre b. Então, esse resultado aqui é coerente com a igual a zero. Beleza? Resumindo, se eu quiser multiplicar AB por alguém de modo que o resultado seja um zero, eu tenho que multiplicar por isso daqui. Certo? Certo, professor. É por esse cara. Esse é o inverso multiplicativo em relação a essa operação muito estranha que foi definida. Tá certo? E aí, exemplos. Se eu quiser fazer, sei lá, por exemplo, qual é o cara que, quando multiplicar por 2, 3, o resultado vai ser um zero? Ou seja, quem é o inverso desse cara aqui? Isso daqui é o que a gente vai denotar como sendo isso aqui. Ó. Beleza? Então, a gente quer saber isso. Quem é o inverso do par ordenado 2, 3? Ficaria sendo Vai 2, ficar 13A. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí aqui vai aparecer o 2 e aqui o menos 3. Certo? Isso daqui vai ser, então, 2 13avos menos 3 13avos. Né? Beleza? Beleza. Como eu tenho agora a noção de inverso do que é um par ordenado, eu posso falar em divisão. Certo? O que significa dividir dois pares ordenados? Como é que vocês definiriam? A gente também vai denotar assim, ó. Multiplicação pelo inverso, né? Exatamente. A gente vai definir isso como sendo o cara de cima vezes o inverso do de baixo. Certo? E no caso, quem é o inverso do de baixo? Vai ser esse cara aqui, né? Beleza? Bom, enfim. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, o par 2, 3 dividir pelo par 5, 7, o que é que a gente vai ter como resultado aqui? Isso vai ser a mesma coisa que o par 2, 3 vezes o inverso do 5, 7. Isso vai dar o par 2, 3 vezes quem? Aqui embaixo vai aparecer 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, e aqui em cima 5 menos 7. Então isso aqui vai nos dar o par 2, 3 vezes o quê?
Aqui embaixo vai dar 49 mais 25. 49 mais 25, 64, né? 74. Ou 74, né? Falei 64, foi? 74, 74, 5, 7. E agora fazer essa multiplicação. Qual é a multiplicação? Primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo. E agora, primeiro com o segundo, mais o segundo com o primeiro, né? Isso aqui nos dá, então, que vai dar 10,74 mais 21,74, né? Que é igual a 31,74. Aqui eu vou ter menos 14 e aqui eu vou ter 15, vai dar 1, né? Vai dar 1,74. Não é isso? Sim, professor. Então, fazer esse quociente aqui vai nos dar isso aqui, certo? Reparem que essa multiplicação de pares ordenados aqui, ela difere bastante de produto escalar, né? Por exemplo, né? Porque produto escalar é uma multiplicação, é uma espécie de multiplicação que a gente define, né, em pares ordenados lá em geometria analítica, mas cujo resultado é um número, né? Aqui é uma multiplicação cujo resultado tem que ser um par ordenado também, certo? Ok? Em R3, lá em geometria analítica, vocês aprendem uma multiplicação de dois vetores de R3. Lá vocês aprendem uma multiplicação entre dois caras de R3, cujo resultado é um elemento de R3, né, que é o produto vetorial. Sim, professor. Certo? Mas isso é uma coisa que a gente define lá em R3, né? Mas a gente está em R2, né? E em R2, vocês ainda não tinham uma multiplicação de pares ordenados cujo resultado fosse um par ordenado, né? Aqui, vocês viram um exemplo agora, né? De multiplicação de pares ordenados cujo resultado é um par ordenado. E o melhor de tudo é que essa multiplicação que foi definida, ela é associativa, ela é comutativa, ela tem elemento neutro e cada elemento diferente de zero possui inverso, certo? Beleza? Finalmente a gente vai ter a distributividade, né? Que eu não vou fazer porque eu acho que a essa altura do campeonato, além de não valer a pena fazer essa conta, também não daria muito tempo e essa conta está feita aqui, certo? Olha a divisão aqui no livro, como é que ele define. A divisão vai ser o cara de cima multiplicado pelo inverso do que está embaixo. Esse Z1, duas linhas aqui, é o inverso do Z1 que ele está chamando, certo? Ok? Que fica isso daqui, e se você desenvolver, é isso. Bom, enfim, aqui ele faz um exemplo. E aqui tem a distributividade. Distributividade vai fazer essa continha aqui. Isso. Se fizer esse par vezes essa soma, aí ele faz o quê? Ó? Primeiro a soma, certo? Resolveu o que está entre colchete. Aí fez agora a multiplicação entre essas duas coisas, e aí é questão de sair desenvolvendo, desenvolvendo, e ver que nesse final aqui você tem justamente isso, certo?
Todo mundo também tomou um susto com um grito aí, foi. Deve ter sido uma criança pequena que ligou o microfone e deu um berro. Eu acho, né? Vitor Emanuel é que vai saber dizer aí o que é que foi. Mas não precisa, não. Então, é, essa é a multiplicação e a soma, certo? De pares ordenados. E o conjunto dos pares ordenados com essa soma e com essa multiplicação é o que a gente vai chamar de conjunto dos números complexos, certo? E os pares ordenados nesse conjunto a gente vai chamar de números complexos. Os elementos do conjunto dos números complexos são os números complexos. Beleza? Coisa estranha de dizer, né? Mas enfim, aqui nessa parte de forma algébrica, ele vai falar sobre aquela questão lá da gente representar, né? Como que a gente representaria os números reais dentro do conjunto dos números complexos? O que é que ele vai fazer? Ele vai usar essa funçãozinha aqui, ó. Para cada número real, eu vou associar o par ordenado, que é aquele número real na primeira coordenada e a segunda coordenada sendo zero. Beleza? Aí o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que a soma é preservada, certo? Se você somar dois números reais, quando calcular a imagem, certo? Vai ser a soma das imagens, ó. A imagem da soma é a soma das imagens. Quando fizer a mesma coisa com o produto, imagem do produto vai ser igual ao produto das imagens, ou seja, ela preserva a soma e preserva o produto, beleza? Ou seja, essa operação aqui, ela conserva a adição e multiplicação e é um isomorfismo. A gente vai dizer que esses dois caras são isomorfos, ou seja, esses dois conjuntos, eles têm exatamente a mesma estrutura, certo? O conjunto dos números reais com esse conjunto aqui. É fácil provar que essa função, ela é uma função injetiva, certo? Ele fez aqui, ó. Ela é injetiva, certo? E além disso, bom, se ela é injetiva, ela é uma abjeção com a imagem, né? Então, esses dois conjuntos aqui, ó, na verdade, tem uma abjeção entre eles, né? Essa função f é uma abjeção entre eles, né? Porque esse r' é justamente a imagem da f, né? Beleza? E esse r' é um cara que está no conjunto dos pares ordenados. Está contido no conjunto dos números complexos. Beleza? E aí, nesse sentido que a gente vai olhar os números reais contidos nos números complexos. Certo? Porque a gente vai olhar os números reais como sendo os caras dessa forma aqui, ó. Essa igualdade aqui não é bem igualdade mesmo, não, certo? Literalmente. Isso daqui é só uma forma de a gente dizer que eu vou olhar um número real como sendo esse número complexo aqui. Beleza? É assim que a gente vai olhar um número real dentro dos números complexos. Definindo isso, aí sim eu posso olhar os reais como subconjunto dos complexos. E além disso, tem umas outras coisas que a gente vai poder fazer, que é o seguinte, ó. A gente escrever a seguinte coisa. Cada número complexo da forma xy, a gente vai poder escrever desse jeito aqui, ó. Onde esse i aqui é a unidade imaginária e essa unidade imaginária ela é definida desse modo aqui. I nada mais é do que o par ordenado 0, 1. Certo? Uma propriedade estranha do i é que se você multiplica ele
por ele mesmo, o que é que vai acontecer? Vamos fazer essa multiplicação, certo? Multiplicação, então, vai ser primeiro com o primeiro, menos o segundo com o segundo. A segunda coordenada é o primeiro com o segundo, mais o segundo com o primeiro. Conclusão é que isso aqui vai ser igual a... Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 0. Na anotação que a gente vai usar, isso daqui corresponde ao número real menos 1, certo? Então, a unidade imaginária é definida desse modo, em relação a essa multiplicação que foi estabelecida, ela tem a propriedade de que i ao quadrado é igual a menos 1. Certo? Notem que só isso daqui já deixa bastante evidente que isso daqui não é verdade, certo? Isso daqui não é verdade. Compreendem isso? Sim, Então, professor. da próxima vez que vocês estiverem estudando números complexos, ou vocês se depararem com alguém que está estudando números complexos, e a pessoa lhe perguntar, vem cá, i raiz de menos 1 é igual a i, né? Aí você vai ter que dizer o quê? E não, certo? Formalmente falando, né, do ponto de vista mais técnico, isso não é verdade. É claro que você pode pensar como se fosse para facilitar a vida, mas formalmente falando, i não é raiz de menos 1. I, a unidade imaginária nos números complexos, nada mais é do que o par ordenado 0, 1. Ok? E aí essa unidade imaginária tem a propriedade de que quando você faz ela ao quadrado, o resultado é menos 1. Só que menos 1 aqui também significa menos 1, 0, né? E aí isso daqui a gente está enxergando como se fosse o número real menos 1. Beleza? Beleza, E aí, professor. voltando à questão aqui, ó, isso daqui, por que, que a gente pode escrever assim? Qual é a ideia? Ó? Se eu faço, vamos pegar aqui, xy números reais, certo? Se eu faço xy, ou x mais y vezes i, na verdade, o que eu estou fazendo é pegando x0 e somando com y0 vezes 0, 1. Sim ou não? Sim, professor. E Sim, aí o que professor. acontece? Isso vai ser x0 mais o quê? Aí vamos fazer essa multiplicação. Essa multiplicação vai ser primeiro com o primeiro, que é y, segundo com o segundo. Fica só y, Professor, né? Desculpe. 2-0. Primeiro. Como é? Primeiro com o primeiro dá 0. Eu também escrevi y, não sei de onde é que tirei isso. Vamos lá. Primeiro com o primeiro, 0. Segundo com o segundo, 0. Agora sim. Primeiro com o segundo, y. Mais segundo com o primeiro, 0, vai dar isso aqui, né? Ok? E aí, fazendo a soma desses dois pares ordenados, a gente vai ter isso daqui. Certo? Então, ó, conclusão. Qualquer número complexo, dado pelo par xy, pode ser escrito assim. Onde a gente está olhando esse cara como sendo o par ordenado x0, esse cara o par ordenado y0 e a unidade imaginária, por definição, é o 0, 1. Beleza? Então, ó, essa forma de representar um número complexo, essa forma é a forma algébrica.
Beleza? Essa é a forma algébrica de representar um número complexo. Ok? Esse aqui é o próprio número complexo, né? Aqui é um número complexo. Essa é a forma algébrica de escrever um número complexo. Certo? Inclusive, ó, se a gente usar a forma algébrica para multiplicar números complexos, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, um Z1 e multiplicar por um Z2, digamos que Z1 é o número complexo x1y1 e Z2 é o número complexo x2y2. Se ao invés de eu escrever assim, eu usar a forma algébrica, aqui seria x1 mais y1 vezes i, vezes x2 mais y2 vezes i, né? Certo? Essa multiplicação aqui, a gente vai pensar na multiplicação como se fosse a multiplicação de números reais. Certo? E usar a distributividade. Ó. Como é que a gente vai usar a distributividade aqui? Então você vai fazer esse cara vezes esse, depois vezes esse, depois esse cara vezes esse e vezes esse, né? Certo? Sim. E é o que vai Certo. dar? Ó. Vai ficar então x1, x2, esse com esse vai nos dar mais x1, y2 vezes i, mais, agora eu vou fazer o quê? Esse cara com esse vai nos dar y, vou botar assim, x2, y vezes i, mais esse cara com esse daqui, que é y2 vezes i elevado ao quadrado, né? Daí o que aconteceria? Esse cara aqui, vou repetir. Aqui, esse i ao quadrado é igual a menos 1, né? O i ao quadrado é como se fosse menos 1. Então, aqui vai ser menos y1, y2. E aí eu vou ter agora mais o quê? Esses aqui, eu vou colocar o i em evidência. E aí a multiplicação entre esses dois caras aqui, ó, fica assim. E aí se você olhar, ó, quem é essa primeira parte aqui, ela é justamente o quê? Esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse. Certo? E se você olhar essa segunda parte, ela é justamente quem? Primeiro com o segundo, segundo com o primeiro. Não é isso? Esse cara aqui corresponde justamente a isso, que é a forma como foi definida a multiplicação, né? Beleza? Beleza. Então, essa é a forma algébrica de um número complexo por essas razões, né? Porque, como a gente tem que lembrar, isso daqui, na verdade, é x0 mais y0 vezes 0, 1. Certo? Porque a gente está olhando esse cara como se fosse esse como se fosse esse daqui. Ok? E claro, esse daqui é a unidade imaginária. Diga. Inclusive, saber disso aí ajuda até a pessoa a evitar utilizar, a fazer esse monte de conta para poder encontrar o resultado ali, porque, tipo, não vai precisar fazer distributivo, não sei o que e tal. Simplesmente saber da definição já vai direto para o resultado. É, tem disso.
Mas eu acho que para a maioria, talvez, fazer a distributividade aqui para chegar nesse resultado faça mais sentido na cabeça, sabe? Porque a gente já está muito, a gente tá muito mais acostumado a fazer multiplicação entre números reais do que entre números complexos, né? Então a forma algébrica aqui, nesse caso, ajuda, né? Do que você lembrar de cor que isso é, por definição, isso daqui, né? Eu acho. Realmente. Não é? Pensando dessa forma não faz mais sentido, né? Ao invés de decorar isso, a gente fazer isso aqui e chegar nisso. Tá? Bom, em relação a números complexos, dado o número complexo z, formar mais b, a gente define uma coisa que a gente chama de conjugado. O conjugado de número complexo a gente denota por z barra, e o conjugado nada mais é do que a gente pegar essa segunda coordenada aqui e mudar o sinal, certo? Então, por exemplo, qual é o conjugado do número complexo 1, 2? Vai ser o número complexo 1 menos 2. Beleza? Na notação algébrica, né? O conjugado de A mais BI nada mais é do que o número A menos BI, certo? A gente pega esse carinha aqui e muda o sinal dele. Em relação a isso, inclusive, eu ia esquecendo de falar que na forma algébrica, esse cara aqui é o que a gente chama de parte real do número complexo, certo? E essa é a parte imaginária. Beleza? E essa é a unidade imaginária, né? Certo? A parte real, a gente escreve assim, como sendo RE de Z. E a parte imaginária, a gente escreve assim. Beleza? Então, no caso, por exemplo, a parte real do número complexo 1, 2 é igual a 1, e a parte imaginária desse mesmo número complexo é o 2. Beleza? A gente pode escrever assim também, parte real de 1 mais 2i, parte imaginária de 1 mais 2i igual a 2. Certo? São definições que eu ia me passando aqui de falar. Certo? E aí, voltando na questão do conjugado. Conjugado nada mais é do que você trocar o sinal da segunda coordenada ou mudar o sinal da parte imaginária. Certo? Professor, a parte imaginária é Diga. só aquilo que acompanha o X, ou aquilo que acompanha o Y. Não inclui o Y, Isso. né? Não. Não. O I é a unidade imaginária. Certo? Só. Ok? Bom, em relação à parte real e parte imaginária de número complexo, existem algumas relações aí que vocês vão ver depois no livro, né? Porque eu já passei 8 minutos do tempo aqui e eu não vou querer me estender, certo? Mas que são coisas do tipo, se você pegar um número complexo e somar com o seu conjugado, isso vai dar duas vezes a parte real. Se você pegar um número complexo e dele subtrair o conjugado, isso vai dar duas vezes a parte imaginária, certo? O que é fácil de ver, né? Porque se você pegar um número complexo, A mais BI, e somar com A menos BI,
O BI com o BI vai cancelar, vai ficar 2 vezes A, né? Que é 2 vezes a parte real. Certo? E se você fizer A mais BI menos A menos BI, aí o A vai cancelar, BI você vai somar com BI. O resultado vai dar 2BI, certo? E aí isso vai ser, na verdade aqui é 2 vezes parte imaginária vezes I, né? Vai ser 2 vezes a parte imaginária vezes I, certo? Beleza? Tem outra coisa também que é o seguinte, a gente define o que é módulo de um número complexo, aí o módulo de um número complexo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Definição. Daí, o que a gente tem? Se você fizer um número complexo multiplicado pelo conjugado, então você vai ter aqui A mais BI vezes A menos BI. Estou fazendo rápido agora para pelo menos deixar registrado já no vídeo, certo? A mais BI vezes A menos BI vai ser igual a A ao quadrado, né? Eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. Isso vai ser A ao quadrado menos BI ao quadrado, certo? Isso vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Conclusão, isso daqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Daí, se você passar a raiz quadrada nisso, a gente acaba de deduzir o quê? Que o módulo de um número complexo nada mais é do que a raiz quadrada do produto dele pelo seu conjugado. Certo? E outra coisa, o inverso de um número complexo, né? Se Z é igual a AB, o inverso é o quê? É A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, aqui em cima é A e aqui em cima menos B, né? Ou seja, isso daqui é a mesma coisa se a gente escrever na forma algébrica, é o mesmo que isso aqui, né? Que a gente pode escrever como sendo isso aqui multiplicando A menos BI. Esse cara aqui, quem é? É justamente Conjugado de Z. É o conjugado de Z. E isso daqui nada mais é do que 1 sobre a norma do Z ao quadrado. Certo? Então, quando você tem um número complexo Z, o inverso dele, o inverso de um número complexo é calculado assim. É o conjugado dele dividido pela sua norma ao quadrado. Beleza? Então, quando Beleza. vocês forem fazer a divisão entre dois números complexos, isso daqui vai ser a mesma coisa que isso. Ó. Certo? Desculpe, né? Quando você for fazer. Eita, danado. Quando você for fazer a divisão, né? Certo? A divisão entre dois números complexos nada mais é do que isso daqui. Beleza? Tem outras coisas aí que a gente vai falar sobre a forma trigonométrica e etc. que eu vou falar na próxima aula, certo? Então, vou terminar a aula por aqui porque eu já passei demais o tempo, já entrei na aula seguinte de vocês. Tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira, certo? E tchau para vocês. Valeu, professor. professor. Até mais.